Oi, eu sou Andrei Casemiro, engenheiro de sistemas da Cisco do Brasil, e eu aposto que você está me assistindo hoje de um notebook e você tem aí dentro da rede da sua empresa também um smartphone ou um tablet conectado a essa mesma rede. Não só esses dispositivos mais comuns, como também dentro da sua empresa, Smart TVs, o próprio tablet que eu já havia comentado, lâmpadas, algo mais inusitado, ar-condicionado, câmeras, esses dispositivos conectados à sua rede. E como que nós vamos dar garantia, como que nós vamos gerenciar esses dispositivos que nos próximos anos chegarão até 30 bilhões de dispositivos conectados. Essa malha, essa quantidade, essa enxurrada de dispositivos que nós estamos recebendo dentro da nossa rede, nós chamamos de IoT. A internet das coisas, essas coisas que estão conectadas à nossa rede e os desafios que nós comentamos, como que eu gerencio todos esses equipamentos, como que eu garanto a segurança desses equipamentos. Primeiro vamos falar de segurança. Como que eu normalmente dou segurança para minha rede? O primeiro passo, segmentação. Então vamos lá, eu tenho aqui a minha rede, como que eu separo os usuários para que a informação trocada entre eles seja controlada, para que uma informação não seja acessada de outra área. Nós somos acostumados a ter a segmentação por VLANs. Vou dar um exemplo aqui, e essas VLANs separando por departamentos. Então aqui o exemplo do financeiro. Eu tenho lá a VLAN do financeiro e eu configuro os meus equipamentos para aquela VLAN do financeiro. Dá um outro exemplo aqui, a área de marketing. Então eu coloco lá marketing, errando aqui, só corrigindo, coloco lá marketing, e aí eu tenho aqui a segmentação de marketing, todo o time de marketing aqui nessa segmentação. Normalmente ainda uma segmentação estática. Se eu queria adicionar esses novos dispositivos, eu ia lá e criava uma segmentação para esses dispositivos. Então vou colocar aqui o exemplo, uma segmentação de IoT. Só que hoje isso não é mais o suficiente. E se eu quero aqui uma dessas câmeras, que ela esteja aqui dentro da rede do financeiro? Eu teria que ir lá e configurar uma VLAN do IoT dentro da rede do financeiro, dentro dos equipamentos do financeiro. E cada configuração, eu tenho que ir lá dedicar uma pessoa para fazer esse trabalho. Então hoje, com essa enxurrada, com essa grande quantidade, eu não consigo mais ficar fazendo essa operação equipamento a equipamento a cada mudança que eu vou ter dentro dessa minha rede. Agora que nós já vimos como é a segmentação atualmente, nós vamos ver como a Cisco, junto com o DNA Center e com o TrustSec, nós conseguimos resolver esse problema de uma maneira muito mais segura, com a microsegmentação. A microsegmentação ela funciona como se fosse um crachá dentro da rede, só que o crachá não só para as pessoas, como também para os dispositivos. Então imagine que o Andrei entrou na rede aqui com o dispositivo, com o smartphone. Na hora que o Andrei entra na rede, ele ganhou o crachá do Andrei com smartphone. Então entrou aqui, ganhou esse crachazinho. Na hora que ele ganhou esse crachá se mantém pela rede toda. Então todas as políticas de rede, que antes eu tinha por linhas de comando, por endereço de IP, pelas VLANs que eu comentei, somente baseada naquelas informações, e de uma maneira muito difícil de configurar, hoje eu tenho baseada aqui nesse crachá. Então o que eu vou analisar aqui nas minhas políticas de rede? Olha, o crachá do Andrei com o smartphone, o que ele pode fazer dentro da minha rede. E aí esse crachá vai passando pela rede toda e as minhas políticas vão sendo aplicadas em toda essa rede. E tudo isso configurada pelo DNA Center. Então eu vou em uma plataforma única, faço toda essa configuração minha de política para todos os dispositivos. Então eu faço para os roteadores, eu faço para os switches, faço para minha rede sem fios. E consigo essa minha rede homogênea e sem a chance de eu ter ali um erro humano na minha configuração dessa política. Agora que nós já vimos o conceito dos crachás, o que nós conseguimos a mais com essa microsegmentação? Então imagine que agora, do mesmo departamento, chegou lá o Ricardo Valino com o smartphone dele e conectou no mesmo Wi-Fi que o Andrei estava conectado com o meu próprio smartphone. Nós pertencemos à mesma área. Se nós formos remeter à configuração antiga, né, a configuração de VLANs, nós dois aqui teríamos a comunicação transparente. Estamos na mesma VLAN,
temos a comunicação. Qualquer ameaça que tivesse no dispositivo do Ricardo Valino seria passada aqui para o meu dispositivo. Então eu teria aqui essa falha, essa brecha de segurança dentro da minha rede. Com a microsegmentação, eu consigo cortar essa comunicação. Então eu tenho dois dispositivos com dois usuários diferentes que não conseguem se comunicar mesmo estando na mesma rede, mesmo estando na mesma VLAN, na mesma faixa de IPs. E só relembrando, tudo isso configurado aqui com o DNA Center. Agora, um outro exemplo. Chegou aqui um convidado à nossa rede. Esse convidado aqui, ele se conectou à rede, ganhou o crachá dele de convidado. Na hora que ele se conectou à minha rede, aquela rede começou a ouvir o tráfego, a ouvir o comportamento desse convidado, como o Flávio explicou no vídeo dele. Só que no vídeo do Flávio, a gente falou que a rede consegue ouvir e consegue tomar ações. Na hora que ela ouviu, ela viu que esse convidado aqui, ele é uma ameaça para a minha rede. Ele fala assim, olha, esse convidado é uma ameaça, ele tem um comportamento perigoso, então nós vamos colocar esse convidado em uma rede separada de quarentena. Então ele passa agora a ganhar um crachá dentro da minha rede de quarentena. Na hora que ele for passando na minha rede, ele não tem mais o mesmo acesso de convidados. Ele vai para essa rede de quarentena para conseguir fazer agora uma análise do que está acontecendo com aquele convidado. Nós falamos de pessoas com dispositivos. E agora, quando nós não temos essas pessoas para autenticar na rede? Um exemplo, essa lâmpada Wi-Fi. Essa lâmpada Wi-Fi entrando dentro da sua rede. A sua rede tem que ser inteligente para reconhecer que é uma lâmpada e aplicar as políticas ali para a lâmpada. Então eu tenho a minha lâmpada conectada à rede. Na hora que ela se conecta a essa rede, tanto pelo Wi-Fi ou pode ser uma lâmpada através da rede cabeada, essa minha rede, novamente ali junto com o DNA Center, reconhece que é uma lâmpada e dá ali o crachá de lâmpada. Então ele ganha o crachá. O que os dispositivos de IoT do tipo lâmpada podem fazer da minha rede? O que os dispositivos de IoT, um outro exemplo, do tipo câmera, pode fazer na minha rede? Eles podem conversar entre si, eles podem ter acesso à internet. Então toda agora essa minha política, não sendo feita pelo IP daquela lâmpada, não sendo feita por onde ela está conectada dentro da minha rede, mas sim pelo que ela é e pelo crachá que ela obteve ali dentro da minha rede. Falando sobre a segurança da nossa rede com esses dispositivos, eu vou dar um exemplo real que aconteceu recentemente, onde uma quantidade imensa de câmeras, e o que elas têm em comum, além de fazer a imagem, é também a falta de segurança, essa quantidade imensa de câmeras foi invadida, e aí o que os atacantes fizeram? Pegaram todas essas câmeras espalhadas aí pelo mundo e falaram, câmeras, todas vocês vão virar para um site ou então para um endereço e vão começar a enviar requisições. E com isso, veio aquela enxurrada de requisições de todas as partes do mundo para um site específico, que nesse exemplo foram os servidores de DNS. Então vocês imaginem, essa câmera que estava presente dentro da sua rede, como você não tinha essa visibilidade, ela poderia estar sendo parte desse ataque também. E com a microsegmentação mais a visibilidade de rede, nós conseguiríamos mitigar esse tipo de ameaça dentro da sua rede. E como eu consigo ter tudo isso dentro da minha rede, toda essa solução que nós vimos agora, isso faz parte do lançamento da Cisco da rede intuitiva. E se eu quero ter isso para dentro da minha rede, eu preciso somente adquirir ali os meus equipamentos com o Cisco One. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenha sido simples e até o próximo vídeo.